Retomamos, então, os julgamentos dessa primeira turma ordinária da segunda Câmara, terceira sessão, do dia 25 de agosto, período da manhã. Já julgamos o processo do item 23, que teve sustentação oral e, portanto, preferência, e também julgamos... Mas eu não tive do senhor no outro. Julgamos também o item 2 e 3. Passaremos agora ao item 4 da pauta, gerenciamento de fretes. Ele é um processo paradigma. Os processos do lote repetitivo são dos itens 5 a 20, a relatoria do conselheiro Leonardo Andrade. Com a palavra, relator. Está na pasta, presidente. Vou iniciar a leitura do relatório. Trata de auto de infração contra a empresa anteriormente denominada GW Gerenciamento, atual Geodes, lavrado em 31 de janeiro de 2011 por auditor fiscal em exercício na ALF por de Manaus, mediante o qual é exigido do contribuinte o crédito tributário no valor de R$ 25 mil, referente à multa administrativa pela não prestação, na forma e prazo estabelecido, de informação sobre a carga e operações que executaram na condição de agente de carga, na forma prevista no artigo 107, inciso 4, a linha E, do Decreto-Lei 37 de 66. Nos termos do relatório fiscal e seus anexos, a empresa solicitou a inclusão de NCM em conhecimentos eletrônicos filhotes, vinculados a embarcações provenientes do exterior atracadas em porto nacional, prestando informação, inclusão de NCM, de forma intempestiva, nos termos da IN 800, artigo 22, inciso 3. A data limite para a prestação das informações relativas às cargas consolidadas destinadas ao porto é de 48 horas, antes da atracação do navio, conforme estipulado no artigo 22 da IN 800/2007. Para ocorrências anteriores a 1º de abril de 2009, o limite temporal imposto para que o responsável preste informações sobre a carga é a data da atracação do navio, conforme preceitua o artigo 50 da referida instrução normativa. Ciente do auto, o interessado apresentou suscita impugnação em 25 de fevereiro de 2011. Decisão recorrida julgou improcedente a impugnação e apresenta a seguinte emenda, eu a transcrevo. O recurso voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo em breve síntese que, 1. Foi autuada não pela prestação extemporânea de informações, mas simplesmente por ter solicitado a retificação de alguma informação errônea, constante dos conhecimentos eletrônicos filhotes, house, tempestivamente informados ao sistema. 2. Em que pese a previsão constante do já revogado parágrafo 1º do artigo 45 da IN 800, de 2007, fundamento legal da decisão proferida, para a aplicação da penalidade em caso de retificação das informações após os prazos de antecedência previstos na referida instrução normativa, referido dispositivo inova em área afeta exclusivamente a lei. 3. Não tem os atos infralegais ou condão de inovar no ordenamento jurídico sob pena de ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária. 4. Como se observa do fundamento legal para a imposição da penalidade, a conduta ali prevista refere-se a uma conduta omissiva, consistente em deixar de prestar informações a que estava obrigado. 5. O artigo 112 do CPN sepulta qualquer interpretação extensiva da norma em desprestígio do contribuinte. 6. Ao caso tem aplicação contido na solução de consulta interna número 2, COSIT, de 4 de fevereiro de 2016. 7. Há outro fundamento para não aplicação de penalidade, no caso de retificação de informações prestadas tempestivamente à Receita Federal, isto é, o prazo para retificações, artigo 24 da Instrução Normativa 800 de 2007, combinado com o artigo 46, parágrafo 1º do Decreto 1759 de 2009. Não se confunde com a primeira prestação de informações, artigo 22 da Instrução 800 de 2007, que é cabível a denúncia espontânea ao caso. É o relatório. Pode passar para o voto, creio que a matéria é bem conhecida de todos, né? Inclusive, pode-se resumir ou fazer a leitura de apenas de algum dos principais excertos. Para a melhor compreensão da matéria, se faz necessário esclarecer que o auto combatido traz a descrição de 5 ocorrências, todas elas referentes à inclusão no Siscomex Carga do CIES Mercante Filhote, em razão da necessidade de se informar a inclusão de NCMs nos ditos CIE Mercantes Filhotes. Todos os CIEs Mercantes Filhotes estavam parados por CIE Mercante Genérico. Compreendo que a situação narrada trata-se de retificação dos conhecimentos eletrônicos,
e não por prestação extemporânea de informações, pois a recorrente então somente solicitou retificação da informação, inclusão de NCM constante dos conhecimentos eletrônicos filhotes tempestivamente informados ao sistema. Já a autoridade autora equiparou retificação do conhecimento eletrônico ao atraso na prestação da informação. A própria decisão recorrida, pelo teor de sua ementa, já reproduzida no relatório, considerou os fatos tratados no presente processo administrativo fiscal como sendo de retificação extemporânea de informações. Nesses termos, assiste razão ao argumento recursal de que o que efetivamente ocorreu foi a retificação de informações que foram prestadas anteriormente no prazo legal, de acordo com o contido no auto de infração da decisão recorrida. É de se transcrever a ementa da solução de consulta interna número 2, COSIT, emitida pela Receita Federal do Brasil em 4 de fevereiro de 2016. A transcrevo e leio o excerto principal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configura prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no artigo 107, inciso 4, a linha Z e F do decreto, lei 37. Transcrevo decisão de relatoria do conselheiro Valcir Gacem, concordo com os fundamentos decisórios adotados em seu voto e os transcrevo. Tal posicionamento tem sido adotado pelo CARF conforme precedentes a seguir mencionados. Aí eu trago o precedente da Acórdão 3302003624, cito que essa decisão foi tomada em processo paradigma na sistemática dos recursos repetitivos, replicada em diversos outros processos. Esta turma também, em processo de minha relatoria, receita e julgamento, de igual modo, seguiu o entendimento aqui exposto, conforme a emenda adiante transcrita. Foi o acordo 3201-006800, julgado na sessão de 25 de junho de 2020. Faço menção ao artigo 106.2 do CTN e, em consonância com o estabelecido no artigo 106.2 do CTN, na instrução normativa RFB 1473/2014, na solução de consulta interna COSIT 2 de 2016, é de se afastar as multas impostas. Com relação ao argumento recursal de denúncia espontânea, procede tal argumento a aplicação da súmula CARF número 126, a jurisprudência deste colegiado uníssona nesse sentido. Então, em relação a esse argumento, eu nego o provimento, mas pelo fato de acolher o que consta na solução de consulta interna número 2, COSIT, de 2016, eu dou provimento ao recurso voluntário como voto. Obrigado, Leonardo. Bom, a situação clássica de exigência de multa por informação prestada em declarações aduaneiras, caso em que claramente não é informação extemporânea, mas sim retificação. Conselheiro Elcio. Acompanho o relator. Leonardo Macedo. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Pedro. Acompanho o relator. Mara. Antes, eu gostaria de um esclarecimento, porque no relatório fala que ele pediu para incluir, ele não está pedindo para retificar, não. Realmente, ele pede para incluir a NCM nas declarações filhotes. A interpretação que eu estou dando é que essa inclusão da NCM é uma retificação e não prestação de informação extemporânea. Eu tinha prestação de informação extemporânea, ele não estava lá, ele informou, ele está prestando depois. O Leonardo está rindo aí, o que foi? Conselheira isso aí na turma? Não, mas
conselheira Mara, acho que isso aqui tem uma similitude um pouco em relação ao imposto de renda, né? Que quando muita gente faz a declaração em forma zero ou uma coisa só, depois retifica no dia seguinte. Mas é porque, no caso dessa multa é por informação, né? Então, aqui, a informação foi fora do prazo, não é sobre a declaração que foi fora do prazo, é a informação, né? Foi. Então, eu acho que não tem similitude com o imposto de renda, não. Porque Leonardo, aqui é diferente desses... Como a Mara perguntou, é só a NCM nova mesmo que ele está colocando, é? Não, ele está aqui no relatório dele. O relatório dele está falando, o contribuinte pediu para incluir, solicitou a inclusão de NCM e conhecimentos eletrônicos. Ele solicitou a inclusão da NCM nos conhecimentos eletrônicos filhotes. Esses conhecimentos eletrônicos filhotes eles estão vinculados ao conhecimento eletrônico genérico. Ao master, isso é no Ciscarga. Ele está prestando informação nova. Eu vou mudar meu voto, eu vou com a Mara. Isso realmente não é retificação. Ele está trazendo a NCM nova para a história, uma mercadoria que ele não havia informado. Olha aqui, olha a multa que é. Por deixar de prestar informação. Né? Então, não estou falando por deixar de prestar declaração. Então, a informação não foi prestada. Eu até entendo que esses acordos paradigma, solução de consulta, eles se aplicam, mas se aplicam no caso de retificação, que não é o caso, né? Não é o caso, Mara, você está certa. Tá. Eu entendo que essa inclusão da NCM nos conhecimentos eletrônicos filhotes, vinculados a um conhecimento eletrônico genérico que foi tempestivamente apresentado, é uma mera retificação. Eu quero perguntar com relação a isso. É o seguinte... A questão matriz está em objeto? A master? Não. Não. São só os filhotes. Os filhotes. Que os filhotes é que dizem o que é a mercadoria, qual é a mercadoria e quem é o proprietário. O master... o conhecimento master, ele é muito genérico, ele não diz muita coisa. Ele não tem muito detalhe para a aduana exercer o seu controle, né? De risco, ver qual é a carga, quem é que vai receber. O master não tem muita informação. E aí os filhotes, que são produtos desse master, aí vão dizer, olha, a carga tal, que é carro, ou motor, é do Pedro. A outra carga tal é do Leonardo, a outra tal é do fulano. Aí a aduana vai poder exercer a atividade de controle de risco. Verificar, não, o Pedro é perigoso, como é que ele vai estar recebendo um Porsche aqui agora? Então, né, aí vai começar a fazer uma seleção de risco. Quando ele insere uma nova NCM, depois do prazo, já dificulta o controle, já dificulta a gente conseguir... É isso que eu não entendi. Ele não inseriu NCM nenhuma antes? Como é que pode? Não, ele teve que ter apontado uma errada, por exemplo, antes. Ou essa estava faltando. Esse carro do Pedro que está vindo aí escondido só foi informado já em cima da hora. Tá. É que Toledo, uma pergunta então para você como relator. Eu entendi que ele tinha retificado essa obrigação acessória, ainda que depois, deixa eu ver, aqui é auto de infração, né? Ele teria que ter retificado pelo menos antes do auto de infração. Né? Não, isso ele fez. Ele retificou antes do auto de infração. Isso. E apontou a NCM correta. Tá, ele não está querendo retificar na manifestação de conformidade, falando, isso é uma retificação porque eu estou apontando a NCM correta agora. Não é isso. Não, é auto, Pedro, é auto de infração. Na impugnação. Ele não quer usar a impugnação para retificar isso. Não é isso. Não. Tá, ele fez... Esse aqui é a retificação. Essa obrigação acessória antes. Ele é o mescante. Antes do auto de infração. O sistema de carga, que aí o agente marítimo vai informar o que é que vai estar chegando no porto.
com antecedência. Então ele retificou. Tá, mas essa informação correta e prestada no prazo, ela é essencial para que a aduana exerça os controles aduaneiros necessários. Tem que ter feito antes. E lendo atentamente esse ato, a solução interna COSIT 2, são alterações ou retificações das informações já prestadas. Então, o acréscimo de uma mercadoria e aí trazendo qual sua esse NCM não é uma mera alteração, retificação de algo que já foi prestado, né? Então, nesse sentido. Mas é, Paulo, porque ele fez a obrigação, ele cumpriu a obrigação acessória, só que ele declarou outra NCM, aí ele retificou a NCM. É isso que eu entendi. Isso é uma retificação. Pedro, Não, é a retificação do documento, da declaração. Isso. Prestada no Ciscarga. Isso. Mas na retificação, ele está trazendo um acréscimo, uma alteração não prestada. Então, esse é o ponto. Eu não sei se foi não prestado. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina passageiro no avião. Ele passa para você a lista dos 100 passageiros que estão vindo no avião, tá? Uhum. Com antecedência, você tem que saber quais são os passageiros que estão vindo no avião. Então, ele te dá essa lista. Quando falta meia hora para o avião chegar, quer dizer, esses 100 passageiros ele te passou com 24 horas antes. Aí você olhou, tudo certo, tal, não está vendo ninguém perigoso. Quando falta meia hora para chegar o avião, aí ele te diz, olha, o Bin Laden está no voo. Mas o avião já está aterrissando, já estamos liberando os passageiros. Mas o Bin Laden estava no voo. Já não está dando muito tempo de você correr atrás do Bin Laden, entendeu? Entendi. A minha questão está justamente, Macedo, nesse lapso temporal. Porque, pelo que eu entendi, sendo inclusão ou retificação, foi tempestivamente. Ele ainda tinha essa oportunidade de fazer. Entendeu? Então, porque se eu retifiquei um dado, e eu estou entendendo que esse dado que foi retificado é uma inclusão, né? Mas é limiar, porque, de fato, até pode ter sido dado como uma inclusão, mas foi uma retificação, tempestivamente. Mas estava tempestivo, Léo? Ainda estava no prazo dele prestar isso com antecedência mínima? Isso é que importa. Não. Aí que está. É que eu estou considerando que isso foi uma retificação. Tá? E por ser uma retificação, ela não se considera uma informação fora do prazo, porque esses CEs filhotes já estavam vinculados ao CE Master, que foi apresentado tempestivamente. Tá? É essa a diferenciação. O raciocínio da conselheira Mari e do conselheiro Leonardo Macedo, eles estão indo em sentido contrário. Eles estão dizendo, olha, esta inclusão da NCM não é uma mera retificação ou alteração, e sim uma prestação de informação nova. Então, o correto deslinde da questão está em se interpretar isso. A inclusão da NCM é uma informação nova ou é uma alteração ou retificação de informação? Eu fiz o raciocínio de que é uma alteração ou retificação de informação tempestivamente anteriormente prestada. Né? A conselheira Mário e o conselheiro Leonardo defendem o sentido inverso, que a inclusão do MCM não é uma retificação, e sim uma prestação de informação nova, por isso intempestivo. Isso, é como se eu tivesse um passageiro novo no voo. Mas aí que tá. Mas não, calma aí, gente. A maioria das prazo está na IN. Mas a maioria das retificações, Macedo, vai ser às vezes um passageiro novo. Mesma coisa você pegar o João da Silva, está procurando o João da Silva, está com o CPF errado. A retificação é a possibilidade de você poder fazer essa inclusão. Caso contrário, teria alguma vedação, não podemos determinando que fosse feito um novo documento e cancelar o antigo. Não, negativo. Ele faz retificação de quantidade, de peso. Às vezes ele pode até alterar o nome do passageiro. Ele informou que era o Bin Laden, mas aí ele vai fazer que é o Bin Laden tal. Então é o filho do Bin Laden, não é o próprio Bin Laden. Entendeu? Mas ele trouxe o Bin Laden depois do prazo.
Pessoal, deixa eu falar sobre o prazo, por favor, ó. A IN 800, da Secretaria da Receita Federal, que define o prazo nesse caso, certo? Ela diz aqui, ó, são os seguintes prazos mínimos para prestação de informações à RFB. Inciso 3. As relativas à conclusão da desconsolidação, 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino de conhecimento genérico. É o que você está falando, Macedo. Então, 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino. Se a gente não tem essa informação, a gente tem que baixar a diligência para ver. Não, mas Tem essa informação, Não, mas eu tenho uma solução mais simples. Mais simples. Isso daí não... O artigo 27 ali, ó. Gente. Opa, o artigo 27 ali vem dizer o que é retificação. Mas aí, essa IN que o Pedro citou foi revogada por outra. Sim, mas ela estava valendo na época, né? Só uma observação. Gostaria de salientar que a própria DRJ considerou isso como uma retificação. Tanto que Mas eu quero saber, Léo, eu quero saber o prazo. Não, Pedro, não está em discussão o prazo. Mas eu quero saber. Porque para mim importa. A multa decorre justamente porque foi prestada após o prazo. Isso. Então, se Foi prestada depois dessas 48 horas. Isso, Pedro, isso não está em discussão, não, porque já foi claro que foi prestado depois do prazo. A questão só é o que o Paulo falou aí, se é retificação ou se é inclusão de dado novo. Está em discussão aqui, é isso. Isso. Olha, Eu tô Não, mas a retificação não muda isso. Se for retificação, não muda a prestação fora do prazo. Mesmo que seja. Isso é um ponto de vista, é o que a gente está discutindo. Eu estou tentando olhar aqui o auto de infração para ver se existia essa informação do CE antigo, isso foi retificado. Eu ainda não consegui achar que não, que o processo... Ele está citando outros processos. Está no final do relatório fiscal, Mara. É a última informação lá do relatório. A IN 800 ali, no artigo 27A, inciso 2º, entende-se por retificação. Desse é a alteração ou exclusão da associação, bem como a inclusão, alteração ou exclusão dos seus itens após a primeira atracação no país, caso se é único ou genérico de importação ou passagem. Então, ele prevê a inclusão aqui. Tá, mas isso não muda que é fora do prazo, que a prestação de informação foi fora do prazo. Uma coisa é separada da outra. Pedro, ele diz aqui, ó o caput. Desculpa te interromper, Pedro. Depois da primeira atracação, ou seja, depois do primeiro momento, pode ser feito. Não há problema. Mas isso não muda que ele prestou informação fora do prazo. Do primeiro momento. Mas a legislação permite. Se tiver depois do primeiro momento, se o navio já tiver chegado ao país e atracado a primeira vez. Mas no caso do Léo, o navio está vindo do exterior. Fica comigo no exemplo do Bin Laden. Se eu sei que o Bin Laden está a bordo do voo, não tem problema. Aí depois, se ele vai voar dentro do país, eu já estou controlando ele dentro do país. Mas quando ele está chegando pela primeira vez do exterior para o país, aí eu preciso desse prazo mínimo. Não, mas aí que tá, o 27A, ele abre exceção. O exemplo do Bin Laden, Leonardo, desculpa, mas ela é muito extremo. Vou trazer para uma coisa. Eu estava pensando a mesma coisa aqui. Ele é muito extremo, é verdade, Nelson. Mas exemplifica bem. Não é isso mesmo. A informação ela é necessária antes da atracação do navio. Para quê? Para que exerça os controles. Então eu vou falar de nitrato de amônio. Piorou. Causou uma... Eu estou inclinado com a divergência. Tá certo, gente. Só trazendo uma informação aqui, eu encontrei aqui no processo a carta da solicitação de retificação. Então, na verdade, estava informada a NCM
e ele retificou para outra. Estava a NCM 3921 e ele pediu para retificar para 3923. Então, existia informação, né? Então, considerando isso, então, na verdade, então não foi inclusão, não, foi retificação mesmo, Paulo. Bem esclarecido. Ainda bem que fomos salvos no final. Foi uma boa discussão, então. Mais uma boa. Tá certo. Essa matéria aí, inclusive, o Denis Brito, né? Ele tem um editor, ele lançou um livro, e alguns colegas nossos, inclusive eu, escreveu um artigo sobre essa matéria. Inclusive, a posição da maioria foi vencida, porque a súmula foi no sentido contrário. A súmula do caso. Bom, retomando a votação, Elcio votou, mas está mantendo? Mantendo, sim. Tá. Leonardo Macedo? Eu voto com o relator, presidente. Está lá no 3921, foi para 3923, tá bom para mim, não tem muito problema. Né? Tá certo. Pedro? Eu acompanho, relator, se você fizer essa consideração que a Mara levantou. Eu ia sugerir isso também, que o Paulo colocasse no voto dele essa informação. E, na verdade, trata-se de, apesar de citar lá no relatório que é inclusão, é uma retificação. Está na página... Isso. Deixa eu ver aqui. Na página 59 do volume 1, tá, Paulo? E aí... 59, não, desculpa, 58... na verdade, é 58 do volume 1, a página digital, tá? E aí, conselheira Mara, aí só para fechar aqui meu raciocínio, aí independe do prazo, né? Aqui a questão realmente é se é inclusão ou retificação. Não. São duas questões diferentes. Porque tem o prazo, a informação tem que ser prestada depois do prazo. Mas tem essa solução de consulta da COSIT que fala que tem que ser, se foi só retificação, você não aplica a multa, né? Tá? Apesar de que eu aduno com a opinião aí do Leonardo que o controle aduaneiro fica precário, né? Se você está falando que está vindo chumbo. Justamente por isso que eu estou voltando nesse ponto, porque se teria prazo, mesmo sendo uma retificação, deveria ter sido feita dentro do prazo, mas não há esse lapso temporal para ser apreciado. Não tem. Nesse caso aqui não tem. Ele tá no processo aqui, já não existe discussão sobre isso. Sobre isso, né? Que foi feito fora do prazo. Bom, Elcio votou, Leonardo Macedo votou, Pedro votou? Acompanhando o relator, né? O relator vai fazer as considerações. Isso, né? Sim, tá certo. Presidente, só concluir meu voto aqui. Sim. Eu acho assim, a data dessa retificação ela é importante também. No meu ver, ela teria que respeitar essas mesmas 48 horas da prestação de informação. É o meu sentimento também, conselheiro Pedro. E só que a gente não pode fazer exigência além do que foi trazido na auto de infração. O auto de infração está falando que foi uma inclusão, isso já é um erro que pesa aí, né? Então, se for realmente só uma retificação e não uma inclusão, é diferente. Ele prestou informação, ainda que errada lá, prestou, mas prestou. Então está resolvido, não tem multa, concordo. Tá certo. Ok, acompanhando, né, Mara? Acompanho o relator. Márcio? Eu profico o debate, mas estou acompanhando o relator. Desculpa, Márcio, eu pulei você. Bem, eu estou acompanhando o relator, mesmo se fosse a questão anterior, estaria acompanhando do mesmo modo. Acho que é uma pena que eu queria declarar voto nesse caso, porque eu entendo ali, conforme a IN, no artigo 27, o seguinte, é permitida sim a retificação, mesmo após o prazo de 48 horas. Daí, a única coisa que ele fala é que é em relação à atracação. E, nesse caso, não me recordo se é aéreo ou marítimo, mas daria para fazer uma analogia, ou seja, até a chegada do navio. E a retificação, essa inclusão em si, eu vejo pela própria instrução normativa, ela faz a previsão que a inclusão ou exclusão é
retificação. Agora daí, vai ficar prejudicial, mas é uma janela, uma oportunidade da pessoa poder se eximir, verificar o equívoco que deu. Porque até as boas práticas hoje utilizadas é que o próprio contribuinte, notando um equívoco, ele possa sim trazer e não ser penalizado, pois para a fiscalização aduaneira é muito mais importante que o contribuinte ele mostre que estava equivocado do que mande a fiscalização ir atrás, porque é questão de boa prática isso. Então, brilhante voto, conselheiro, e reforço, fosse em sentido sem levantar essas hipóteses identificadas pela conselheira Mara, se não fosse essa hipótese, eu ia fazer declaração de voto, eu gostaria. Mas ele pode fazer a declaração de voto, né? Não, mas eu não vou fazer por quê? Porque nesse caso agora não está mais em discussão a questão do prazo, senão vai ficar meio fora da cachola. Se o outro for, irei fazer. Tá bom, obrigado. Bom, eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário. Nesse caso aqui, eu vou acrescentar deu-se provimento ao recurso voluntário nos termos do voto do relator, por causa da questão que foi suscitado a denúncia espontânea. Ela não, era só mais um dos fundamentos, mas no caso aqui eu acho importante constar. Então, esse resultado do processo do item 4, processo paradigma final 2011-15, ele se aplica aos itens 5 a 20. Na sequência, temos 2 processos da mesma empresa, e aí o relator vai dizer no que muda, se é que muda alguma coisa, que é o 21 e o 22, GEODES, final 2014-75, esse é o 21. Com a palavra, relator. Ok, presidente. Existem alguns argumentos adicionais neste processo. Eu vou ler o início do relatório, onde está identificada a infração. Então, quando a empresa GEODES foi lavrado auto de infração em virtude da mesma ter deixado de prestar informações sobre cargas transportadas no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme preconizado na linha E do inciso 4 do artigo 107 do Decreto-Lei 37. A multa total aplicada foi no valor de R$25 mil. Segundo a auditora fiscal, lotada na alfândega de Porto de Manaus, a empresa deixou de prestar informação sobre carga na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. É transcrita os principais fatos e fundamentos jurídicos apresentados pela auditora como justificativa para o lançamento na forma constante do auto de infração. Então, ali eu trago as informações que fundamentam a autuação. Apresentou impugnação, foi julgada a impugnação, ela apresenta uma série de, basicamente, os mesmos argumentos do processo anterior, com exceção de que ela alega a revogação do parágrafo único do artigo 50 da IN 800 pela IN 899 de 2008. Este é um fundamento adicional. Os demais fundamentos vão no mesmo sentido do relatado no processo anterior. Ok. Posso partir para o voto, presidente? Sim, por favor. O fundamento adicional é o primeiro já do voto. Então eu vou ler. Da revogação do parágrafo único do artigo 50 da IN 800, pela IN 899 de 2008. Sobre o tema, o CARF tem decidido que não houve a revogação do parágrafo único do artigo 50 da IN 800, pela IN 899. Nesse sentido, é de se reproduzir o voto prolatado pela conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, no processo ali descrito. Eu leio.
Abre aspas. Em sua defesa, o recorrente defende que o referido parágrafo único do artigo 50 da IN 800/2007 teria sido revogado pela IN 899 de 2008, a qual, ao alterar o caput do referido artigo, sem trazer qualquer consideração acerca do referido parágrafo único, teria findado por revogar tacitamente o conteúdo do referido parágrafo único. Discordo da alegação apresentada pela recorrente. O caput do artigo 22 fixou o prazo a partir do qual os prazos dispostos no artigo 22 passaram a ser exigidos, e o seu parágrafo único dispôs sobre o regime transitório aplicável, até que as empresas consigam se adequar aos novos prazos dispostos no referido artigo 22. O fato de IN 899 ter adiado o início da aplicação dos prazos do artigo 22, do dia 1º de janeiro de 2009 para o dia 1º de abril de 2009, no meu entendimento, não possui o condão de revogar tacitamente a regra de transição disposta no seu parágrafo único. Caso fosse esta a pretensão, penso que esta revogação teria sido expressa e não tácita, como defendido pelo recorrente. Nesse contexto, segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do artigo 50 da IN 800, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em torno do país. E no caso concreto, que é analisado, é incontroverso que as informações foram prestadas após a atracação do navio. Logo, deverá ser afastado este argumento apresentado pelo contribuinte, visto que não socorre em sua pretensão. Fecha aspas. Assim está emendada a decisão. Transcrevo. Na mesma linha, eu voto proferido pelo conselheiro Marcos Antônio Borges, no processo número tal, conforme a seguir. Transcrevo. A decisão apresenta a seguinte emenda. Assim, nada para ser deferido no tema recursal. Porque, em relação a esse argumento, eu nego o provimento. Com relação à denúncia espontânea, também a aplicação da súmula CARF número 126. Nego o provimento. Aí, com relação à penalização por retificação das informações após a atracação. Para melhor compreensão da matéria, se faz necessária a transcrição desse usual de infração. O autuado retificou o conhecimento eletrônico, ou item de carga, conforme demonstrado em tabela anexa. A retificação do conhecimento eletrônico, ou item de carga, configura infração, por não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. É sujeito o transportador que inclui o conhecimento eletrônico a aplicação de penalidade, por cada deferimento automático ou não de retificação do conhecimento eletrônico, ou independentemente da quantidade de campos retificados, conforme rege a IN 800. Como digo eu, como visto, a autoridade autônoma equiparou a retificação do conhecimento eletrônico ao atraso na prestação da informação. Aí eu defendo que tem aplicação à solução de consulta interna COSIT, número 2, no mesmo sentido. Aí, basicamente, o voto é o mesmo do processo anterior. Com relação ao outro argumento daí subsidiário, ele defende que a penalidade deve ser aplicada por veículo transportador, que seria uma penalidade única. Como estou provendo o meu voto no sentido de prover o recurso, esse é um argumento subsidiário, eu estou deixando de analisar esse tópico. É como voto, presidente. Muito bem. A situação é a mesma, então? Aqui é a retificação do conhecimento. O próprio auto já fala em retificação. Mas o outro também falava na retificação, né? Não. Não. Ah, não. Estou confundindo com o teor da solução. Da solução da COSIT. Ok. Elcio? Eu vou só pedir permissão para falar uma coisa que me veio à mente aqui a respeito lá do Bin Laden. Eu fiquei pensando se na lista de passageiros tivesse lá o Alain Delon. Aí antes do avião pousar, não é Alain Delon, não é Bin Laden. Quer dizer, a sua retificação também é meio complicada. Então é uma matéria mais complexa. Eu acompanho o relator. Tá certo. Macedo? Eu vou acompanhar o relator. Pelo que eu estou entendendo, agora é o conhecimento, quer dizer, né, o navio já atracou, mercadoria entrou no armazém, é o conhecimento de carga que vai servir para a declaração de importação. Exato. Eu estou tranquilo, eu acompanho. Pedro? Com o relator. Mara? Acompanho. Laércio? Acompanho. Márcio?
acompanhando também, presidente. Eu também acompanho. Então, a decisão essa é exatamente a mesma do outro, a redação também, né? E dá-se provimento nos termos do voto do relator. Presidente, eu vou precisar de 1 minuto, é rápido, já retorno. Tá. Eu vou aproveitar esse minuto também. Tá bom. Eu ia dar uma outra paradinha daqui a pouco para a gente encerrar aqui e dispensar a Ana Tereza. Aí a gente para também. Tá indo, presidente, tá indo bem. Não, é que aqui o 22 é a mesma coisa ou vai ter diferença? Leonardo? Só deixa eu confirmar, eu acho que tem uma pequena diferença, presidente. A Mara chegou para animar o debate aduaneiro aí. Tá vendo? Eu não estava achando falta de aduana. Não, a direito aduaneiro é a melhor coisa que tem da vida. E vocês querem ficar discutindo piscofins ainda. Mas vocês notaram que agora, com esse limite de valor, muito mais processo aduaneiro entrou, né? Vai entrar. Vai entrar interposições. Agora, quando passa para esses valores mais altos, aí só dá piscofins. Piscofins, a agenda toda é piscofins. 8 milhões, acho que dá para pegar muito caso aduaneiro. 8 milhões é bom. Agora o pessoal não está feliz, não, né? Com 8 milhões, não, né? Mas vocês viram que eles mandaram uma lista agora, de retificando dos indicados à pauta? Não vi. Mandou outra? Outra, mas eu mandei e-mail da Itapelene, copiei vocês, pedindo para estender esse caso, porque está em sessão. Quer que o negócio da sexta-feira? Vai acabar pouquinho, né? Isso dá um trabalho da nós ficar olhando aquela lista ali de processo. E tem pauta ainda já, né? Eu não interrompi a gravação, não. Eu também não. Cuidado com os coquinhos aí. Mas e fique registrado. Só guardou o Elcio. Enquanto isso, vamos abrir o 22, né? O 22 é o final 1351. Presidente, Sim. o 22 é semelhante ao 21, só que ele não tem a questão da alegação da revogação da IN, do parágrafo único do artigo 50 pela IN 899. Tá. E é retificação de conhecimento eletrônico. Tá. Vamos aguardar o Elcio aí, você vai ter que falar isso novamente. Tá. Devia ter interrompido. Ana, interrompe a gravação, nem que for o restinho.